Olá, hoje é a nossa quarta conversa sobre o tema Caminhando com Deus em meio ao sofrimento. Na nossa última conversa, na nossa última reflexão, vimos que o sofrimento é, ao mesmo tempo, justo e injusto. Consideramos também que Deus é soberano e sofredor, Deus sofre conosco. E é sobre esse sofrimento de Deus que eu gostaria de conversar e meditar com você agora nessa oportunidade. Deus é absolutamente soberano e poderoso. Deus tem todo o poder sobre o sofrimento. Contudo, a partir do ensinamento bíblico, a fé cristã acredita e ensina que Deus também se tornou sujeito ao sofrimento. Deus, em Cristo Jesus, entrou na história e submeteu-se às forças mais sombrias. Jesus experimentou a dor angustiante da ausência de Deus na cruz, o que o levou a gritar do madeiro: Deus meu, por que me desamparaste? Deus é absolutamente glorioso, sabemos disso. Porém, não existe glória maior do que abrir mão de todo o poder e se tornar fraco, mortal, humano, como ensina a Escritura em Filipenses capítulo 2, verso 8. Quero lembrá-lo das palavras do apóstolo Paulo, que afirmou que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O capítulo 2 da epístola de Paulo, endereçado aos Filipenses, descreve o processo de esvaziamento pelo qual o Filho se submeteu. A partir desse texto e de outros textos bíblicos, a teologia reformada elaborou o conceito de estágios de humilhação do Filho. E eu quero fazer algumas considerações acerca desse tema. O primeiro estágio de humilhação de Jesus é a sua própria encarnação. O Deus eterno e Criador resolveu fazer-se homem, nascer como menino. E esse nascimento ocorreu de forma acentuadamente humilde. Jesus nasceu numa simples estrebaria da cidadezinha de Belém. O segundo estágio da humilhação de Jesus é o seu sofrimento. A Bíblia ensina que Jesus sofreu e sofreu demais. E Jesus não sofreu apenas por ocasião de sua paixão, por ocasião de sua entrega voluntária. Toda a vida de Jesus, todo o seu ministério público e terreno foi um ministério de sofrimento. Jesus sofreu de forma intensa. Os evangelhos mostram Jesus sofrendo pressões, dificuldades e dores que são comuns aos seres humanos. Por exemplo, lemos em João 4 que Jesus sentiu cansaço e sede. Lemos em Marcos capítulo 3 que Jesus experimentou aflição e angústia. O sofrimento de Jesus foi tanto que ele orava, conforme a indicação de Hebreus capítulo 5, verso 7, com grande clamor e com lágrimas. Jesus experimentou a dor de ser incompreendido por amigos e também por familiares. Jesus também foi tentado e atacado pelo próprio diabo, conforme o texto de Mateus capítulo 4. Ou seja, tudo isso aponta para a seguinte verdade: Jesus sabe o que é o sofrimento. Não apenas por conta de sua onisciência, não apenas por conta desse atributo divino, mas por experiência própria. Jesus sabe o que é sofrer. Além de sofrer durante a vida, Jesus sofreu demais por ocasião de sua entrega, por ocasião de sua paixão. Jesus foi abandonado, foi negado, foi traído por pessoas de seu círculo mais íntimo de relacionamento. Além disso, na cruz, no madeiro, Jesus Cristo experimentou a tristeza de ser desamparado pelo próprio Pai. Isto é, para fazer justiça
punir o pecado de modo que em amor Ele nos perdoasse e recebesse, Deus teve de suportar em si mesmo a punição pelo pecado. Deus, o Filho, recebeu o castigo que nós merecíamos, incluindo o afastamento de Deus. O terceiro estágio da humilhação de Jesus foi a sua morte. Jesus Cristo foi cruelmente executado naquela sangrenta e violenta sexta-feira. Jesus derramou seu precioso e inocente sangue para a justificação dos pecadores. É por isso que podemos afirmar que o sacrifício de Jesus foi cruento, isto é, Jesus derramou seu próprio sangue para a salvação e redenção daqueles que haveriam de nele crer. O quarto estágio da humilhação de Jesus foi seu sepultamento. Depois que Jesus Cristo entregou sua vida ao Pai, a Bíblia ensina que o corpo de Jesus foi depositado num túmulo cavado em pedra calcária e cedido por José de Arimateia. O quinto e último estágio da humilhação de Jesus foi a sua descida ao Hades, a sua descida ao inferno. A opinião mais comum entre os reformados é que Jesus, na cruz, experimentou a agonia e a tristeza e o sofrimento do inferno. Afinal de contas, na cruz, Jesus só experimentou a ausência da graça de Deus e presença da justiça e do castigo de Deus. O que é o inferno, senão isso? Na cruz, Jesus foi desamparado pelo Pai, a fim de que eu e você sejamos, crendo em Jesus, amparados pelo Pai. É bom que se registre que depois dos estágios de humilhação de Jesus, vêm os estágios de exaltação de Jesus. O Cristo que voluntariamente se humilhou foi exaltado pelo Pai. E existem 3 estágios da exaltação de Jesus. O primeiro estágio é a sua ressurreição. Jesus passou de forma fantástica, miraculosa, da morte para um novo estado. O que aconteceu com Jesus não foi uma simples recuperação, mas sim uma ressurreição. A sua morte ocorreu de forma natural e ordinária. No entanto, sua ressurreição foi absolutamente sobrenatural. O segundo estágio desse processo de exaltação de Jesus é a sua ascensão. Lemos em Atos capítulo 1 que Jesus Cristo foi assunto aos céus. Qual é o significado da ascensão de Jesus? A ascensão de Jesus significa a aprovação divina a respeito do ministério público e terreno de Jesus. A ascensão significa que Jesus foi entronizado como Senhor do universo e que Ele exerce domínio sobre o ministério e a vida dos discípulos, bem como de todo o mundo. A ascensão significa que o Senhor do universo é também o Senhor da Igreja. O terceiro estágio de exaltação de Jesus Cristo é o sentar-se à direita do Pai. No credo apostólico, os cristãos afirmam há milênios que creem em Jesus Cristo, que está à direita do Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Prezado irmão e irmã, o fato de Deus ser onipotente e soberano, é isso que torna o sofrimento do Senhor tão espantoso. Deus, de alguma forma, se Ele fosse limitado ou não tivesse controle, seu sofrimento não teria sido tão voluntário. Bem, eu quero agora tecer algumas considerações sobre o livro do Apocalipse, especialmente o capítulo 5. O livro do Apocalipse trata de vários assuntos, no entanto, a abordagem desse livro sobre questões relacionadas ao sofrimento e ao mal são muito preciosas e são dignas da nossa total atenção.
No mundo em que vivemos, às vezes, os malfeitores são pegos e eles são julgados. Mas, embora possamos punir o mal, nós não podemos desfazer o mal. É bom que a gente compreenda isso. Nós podemos, de certa forma, punir o mal, mas nós, humanos, não temos condições de desfazermos o mal. O livro do Apocalipse promete muito mais do que um dia do julgamento. O livro do Apocalipse promete sim o julgamento, mas promete mais, promete a própria renovação do céu e da terra. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a sua atenção para os versos iniciais do 5º capítulo do livro do Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vi no meio do trono um cordeiro, como tendo sido morto. No livro do Apocalipse, especialmente nessa passagem, encontramos afirmações, declarações que nos enchem de consolo. O Apocalipse oculta, de certa forma, a sua mensagem com o véu do segredo, tornando a sua mensagem, assim, mais atraente. Nos capítulos seguintes, nós encontramos os selos sendo abertos e os julgamentos acontecendo de forma muito severa. Ou seja, o Apocalipse nos ensina que estamos sim caminhando para o dia do julgamento e para a restauração de todas as coisas. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quem abre os selos do livro e quem julga as forças do mal é o cordeiro ferido, que aparece no versículo 6. A Bíblia declara e ensina que no exato momento em que Jesus morreu, ele fez aquilo que está registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É o que nós encontramos em Colossenses capítulo 2, verso 15. Você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, que foi dirigido por Mel Gibson? O diretor captou bem o espírito desse texto, pois no filme encontramos Satanás em completo desespero após a morte de Jesus. Vale a pena assistir esse filme novamente e prestar muita atenção às cenas finais. Com sua morte, Jesus absorveu a maldição causada pela desobediência humana. E assim, Jesus derrotou o pecado e a morte, bem como as forças do mal que os apoiavam. A verdade é que é o cordeiro ferido, aquele que é capaz de julgar as transgressões e também de desfazer os estragos que o mal causou à criação. Meu irmão, minha irmã,
Sem o sofrimento de Jesus, o mal sairia vitorioso. O mal sairia vitorioso porque toda a humanidade seria destruída. É por isso que podemos declarar que somente o sofrimento de Jesus torna possível o fim do sofrimento, o julgamento e a restauração do mundo, sem que sejamos destruídos. É o sofrimento de Jesus que oportuniza isso. Enfim, o fato é que na cruz o mal volta-se contra si mesmo. Falando sobre isso, o reformador francês João Calvino declarou que na cruz a destruição foi destruída. Na cruz o tormento foi atormentado. Na cruz a condenação foi condenada. Na cruz a morte morreu. A resposta de Deus ao mal é voltá-lo contra si mesmo. Deus reage ao mal, voltando esse mal contra Ele mesmo para a nossa salvação e redenção. Isto é, o cristianismo não oferece um mero consolo, mas sim a promessa de restauração. O cristianismo promete restauração. E é isso o que eu quero lembrá-la nessa oportunidade. O Deus a quem servimos é o Deus que promete restauração. É muito importante atravessarmos o sofrimento, passarmos pelo sofrimento na plena certeza de que o Senhor um dia fará todas as coisas novas. Nós não temos todas as respostas. Nós não encontramos respostas para todas as nossas perguntas. No entanto, o cristianismo oferece esperança, esperança de restauração. E é essa esperança que nos motiva a prosseguirmos, a caminharmos, a perseverarmos com resistência e resiliência. A minha oração é para que você seja profundamente abençoado pelo Senhor, que no meio do sofrimento você experimente da graça de sentir-se alvo da graça do Senhor, objeto da misericórdia de Deus que experimentou o sofrimento a fim de nos poupar dele plenamente. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento. Pai, imploro a Tua bênção e a Tua graça sobre todos aqueles que estão tendo acesso a esse material. Ó Deus, muitas vezes passamos pelo sofrimento, às vezes ficamos demasiadamente tristes no meio do sofrimento, mas imploramos a Tua graça no sentido de termos a certeza de que o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos abandonou. O Senhor entrou na história, experimentou do sofrimento e é crendo no Senhor, é com o auxílio do Senhor que haveremos de atravessar e haveremos de vencer o sofrimento que muitas vezes se instala em nossas vidas. Abençoe nosso coração, abençoe nossas vidas, abençoe nossas emoções e nos dê, ó Deus bendito, da graça de perseverarmos, da graça de termos a esperança que só o Senhor pode dar. É a nossa oração, é a minha oração nesse momento, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.